Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da série Conversa com o Especialista, e hoje nós vamos falar sobre ortodontia moderna, e para conversar conosco hoje, contamos com a presença da professora doutora Sara Miquelon, que é especialista em ortodontia, fez residência na Universidade de Connecticut em Invisalign Top Doctor, é coordenadora da especialização em ortodontia para estrangeiros da FACOP, Bauru, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Sara. Muito obrigada aí pela sua presença aqui conosco hoje. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço demais. Então, a gente sabe que a biomecânica, né, para falar um pouco sobre ortodontia, a gente tem que falar um pouco sobre biomecânica. É uma ciência que estuda, então, as forças que vão atuar sobre essas estruturas biológicas, sobre órteses, sobre próteses, e os efeitos que são produzidos por essas forças, né, com as finalidades variadas, desde reabilitação, robótica, enfim, a gente tem várias áreas de atuação da biomecânica. No campo específico da odontologia, como é que funciona aí essa questão da biomecânica? Bom, a biomecânica é o que eu costumo dizer para todos os alunos e para quem quer se destacar na ortodontia hoje, né? Então, eu costumo dizer que a biomecânica é a chave para o sucesso ortodôntico. Na ortodontia, você precisa saber movimentar dentes. Não é somente você aplicar uma força que você deduz para que possa movimentar o dente. Não. Você tem que saber aferir a força, você tem que saber medir a força, você tem que saber os vetores de força para que você possa estar aí movimentando o dente de uma forma correta, né? Aonde você não vai ter uma reabsorção óssea, aonde você vai movimentar o dente de corpo, né? Que a gente chama movimento de translação, que é de raiz e coroa, que é assim que tem que ser para que você evite recidivas também, tá? Então, a biomecânica, um ortodontista que não sabe biomecânica, não sabe ortodontia, não vai ter sucesso dentro do seu consultório. Então, por isso que eu foco muito nessa questão biomecânica. E você falou aí, enquanto estava contando para a gente onde é que entra a biomecânica, sobre forças. Quais são as forças que atuam na cavidade oral que estão envolvidas aí na biomecânica? Então, nós temos os vetores de força. Então, o que é o movimento de dentes, né? Você pode movimentar o dente para onde você quiser, certo? Agora, como movimentar que é a questão. Não é que simplesmente, como eu falei, você aplicar uma força qualquer, desejando que o dente faça o movimento que você quer. Não. Você precisa saber aplicar os vetores de forças corretos. Então, assim, eu posso intruir, que é subir o dente, né? Extruir, que é descer. Então, eu posso colocar o dente para o lado, para o outro, para frente, para trás. Mas tudo isso tem que envolver a biomecânica. Você tem que saber esse movimento. Então, com a biomecânica, a gente ensina como movimentar o dente corretamente. E quais seriam as causas ou consequências do excesso ou desequilíbrio dessas forças aí? É o que eu sempre falo, né? E até eu sempre, até o tema, né? De todos, praticamente todos os meus cursos que eu dou, sempre está envolvendo a biomecânica. Por quê? Porque não é somente dente que eu estou falando, né? Então, quando você utiliza a biomecânica, quando você utiliza forças ideais da ortodontia para aplicar um dente para poder movimentá-lo, então o que acontece? Se você aplica uma força muito intensa, você vai ter aí alguns fatores. Primeiro, reabsorção óssea. Né? Então, você vê aí histórias, inúmeras histórias, que a pessoa ficou 8, ficou 10, ficou 7 anos de aparelho, usou aparelho a vida toda. Né? Claro. Então, por que isso pode ter acontecido? Porque durante o tratamento as forças não foram ideais, foram forças a mais, né? É uma força mais expressiva, então você pode ter tido reabsorção óssea. E a ciência, né, a fisiologia, a biologia humana, ela explica que quando você aplica muita força, você vai isquemiar o local. Quando você tem isquemia, você não tem movimento dentário. A mesma coisa serve para quando você não tem uma força ideal, você tem uma força baixa. O dente também não vai se movimentar. Por isso que a gente chama forças ideais, que vem da biomecânica. Então, quando você aplica uma força intensa em um dente, em um periodonto, né, que envolve dente, que envolve osso, então você vai ter uma reabsorção óssea, que no meu ver é muito sério, né?
Então, esse ato de poder movimentar bem o dente, o que seria? Seria essa biologia que nós temos, né? Que é a atividade celular, que a gente produz osteoblastos, osteoclastos. É um que vai reabsorver o osso, outro vai formar osso. Então, a gente tem que ter esse movimento, tanto em crianças, quanto em jovens, quanto adultos, né? Então, o aparelho ortodôntico, ele não é para você ficar anos de aparelho, porque você imagina você ficar 5, 6 anos, 8 anos movimentando os mesmos dentes o tempo todo. Não. Então, por isso que a gente luta aí para que os ortodontistas tenham essa noção de biomecânica, entendam que nós temos que acelerar tratamento ortodôntico. E como a gente acelera tratamento ortodôntico? Com a biomecânica. Porque a biomecânica te ajuda a movimentar dentes corretamente, com forças ideais. Então, você protege todo o dente do paciente, desde o dente, desde o osso, desde as fibras periodontais, você protege tudo. Nossa, extremamente importante levar tudo isso em consideração. Totalmente. E essa ligação da biomecânica com a ortodontia ficou muito clara agora aqui na sua explicação. E tem alguns princípios biomecânicos que estão envolvidos que a gente pode aplicar nessas especialidades odontológicas que você explicou aqui um pouquinho para a gente. Quais seriam eles? Olha, os princípios que nós temos na ortodontia e a gente quando aplica, né? Porque, como eu falei, eu dou ênfase à biomecânica, por isso é porque realmente os ortodontistas eles precisam entender, né? Eu levo isso para os meus alunos muito, que eles precisam saber princípios de biomecânica. Então, quais seriam os princípios que o ortodontista tem que levar a sério dentro do consultório e praticar, né? É o quê? Magnitude de força. Então, saber a força que você vai aplicar, quando você for usar um mini implante, quando você for usar um elástico, saber aferir a força, né? Então, a biomecânica, ela ensina a gente quais as forças ideais. Ortodontistas que precisam utilizar fios, né? Porque quando a gente trabalha hoje com aparelho fixo, tá? Os aparelhos convencionais ou até mesmo os autoligáveis, né? Onde eu também dou muito curso sobre a biomecânica em autoligável. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar, os ortodontistas hoje precisam entender que eles precisam trabalhar com fios de baixa taxa de força. Tá? Então, o que é isso? A gente vê que muitas pessoas me falam assim, né? Ou a gente mesmo já ouviu. Hoje eu fiz manutenção no meu aparelho fixo e, nossa, eu não estou conseguindo nem comer porque eu estou sentindo muita dor. E parece que na ortodontia hoje é sinônimo de dor. Parece que se você usa um aparelho e não está sentindo nada, é que não está fazendo nada. E não é bem assim. Né? Você não precisa estar usando um aparelho ortodôntico e estar sentindo dor para saber que está tendo um movimento dentário. Não, muito pelo contrário, hoje a gente tem aí, né, os alinhadores que tem ali um certo incômodo nas 3 primeiras placas, né? E depois não sente mais nada. Mas que ótimo, né? Eu sempre falo para meus pacientes, para meus alunos, que bom que hoje você pode ter um tratamento ortodôntico sem tanto incômodo, mais prático e mais rápido. E não sente tanta dor. Então, o que acontece? Por que essa dor? Né? É porque um dos fatores é porque você utiliza fios com uma intensidade alta de força, né? A gente chama na ortodontia deflexão. Então, quando você coloca um fio dentro do aparelho fixo, se a pessoa sente um aperto muito grande de dor, é porque esse fio deflete muito rápido. Que é o que acontece com os fios de aço. São fios muito pesados. Então, hoje, o ortodontista mais moderno, ele vai utilizar fios de baixa deflexão. O que significa isso? São forças leves e constantes, como, por exemplo, um copper, né, que a gente chama hoje um fio excelente, principalmente para iniciar um alinhamento e nivelamento da ortodontia, que é o copper. Nós temos outros também maravilhosos. E o quê? Baixa taxa de deflexão. Quanto mais maleável, mais flexível, melhor é, menos dor tem e você pode acelerar o seu tratamento ortodôntico. A gente pode dizer que essas forças que você está citando aí, podem desencadear alguma reação no tecido periférico? Pode, claro que sim. Né? Ali você vai ter... claro, é claro que sempre que você tem tudo exagerado, alguma coisa vai te causar. Tá? A ortodontia não é diferente. Por isso que a gente sempre cita forças leves e constantes. O dente, ele não quer força intensa. Então, por exemplo, quando você aplica uma força muito intensa no dente, primeiro que ele não entende para onde ele tem que ir. Vamos colocar assim para entender.
ele fica atrapalhado, ele fica bobo. Então, por isso que sempre recidiva, volta, né? Ah, eu coloquei aparelho, voltou tudo. Um dos motivos, né? Não sei, mas pode ser o quê? Só para o pessoal entender melhor. Pode ser o quê? Botou uma força tão intensa que reabsorveu mais osso e não deu tempo nem de formar osso. Então, o dente acaba voltando. Você entendeu? Então, essa é uma das causas principais de uma força intensa aí que a gente pode falar, né? Essa questão, porque muitas vezes quando você vai movimentar um dente, o ortodontista não está vendo o osso lá dentro, né? Não está vendo as fibras periodontais, não está vendo a atividade celular acontecendo, a gente está vendo o dente por fora. Mas isso tudo a gente tem que se preocupar, é um todo, né? Então, é o sistema estomatognático, né? Então, é osso, é sistema nervoso, é ATM, articulação temporomandibular, dente, né? Então, a gente tem que se preocupar com tudo isso na ortodontia, tá? Muita coisa envolvida, acho que precisa prestar bastante atenção. E, recentemente, o sistema de ancoragem, né, esquelética com mini implantes, eles têm sido muito utilizados, né, devido à facilidade de inserção, como também proporciona resultado mais previsível aí nessa mecânica. Como ele atua, né, e qual é a técnica de implantação? Isso. Um dos maiores problemas da ortodontia que nós temos quando a gente vai fazer uma mecânica é efeitos colaterais que nós falamos, né? Então, a ortodontia, ela causa efeito colateral e isso é um problema. Isso é um dos problemas também que faz com que uma pessoa fique muito tempo de aparelho, né? Por quê? Porque o ortodontista, quando ele não sabe biomecânica e quando ele não usa desses artifícios, por exemplo, os mini implantes, né, a ancoragem esquelética, ele causa muito efeito colateral. Então, ele corrige um problema, mas ele cria outro. E assim vai, e vai virando uma bola de neve. Então, o ortodontista, por isso que eu digo mais uma vez, por isso que é importante ele saber a biomecânica. Porque nesse momento ele consegue evitar efeito colateral, consegue evitar recidiva e ainda utilizando aparelhos autoligáveis com ancoragem esquelética. O que é essa ancoragem esquelética? Mini implantes, eles são excelentes e eles estão inseridos na ortodontia hoje, tá? E veio para ficar, tanto com aparelho fixo, com autoligável, com convencional, quanto com alinhadores. O mini implante está aí. E ele tem que ser utilizado pelo ortodontista. Os meus alunos, por exemplo, já aprendem ancoragem esquelética, porque tem que saber. Então, a ancoragem esquelética, ela veio para auxiliar a mecânica ortodôntica, para que você possa acelerar o tratamento ortodôntico, onde você evite efeitos colaterais. Muito importante, interessantíssimo. Então, agora aqui para a gente finalizar a nossa entrevista, por que que o domínio da biomecânica, você quase acho que já me convenceu com todas as É, suas explicações, é mas isso. pode transformar a prática clínica? Com certeza, tá? Eu falo isso porque, por experiência clínica, né? Eu sou clínica, além de dar aula, eu sou clínica também, e eu percebo muito dentro do meu consultório, né? Quando eu utilizo a biomecânica, como ela me ajuda dentro de consultório, para finalizar tratamentos rápidos. Hoje, as pessoas não querem mais ficar tanto tempo de aparelho, né? Isso é um fato, isso está acontecendo. Se não é eu tenho certeza que não deve ser só no meu consultório. Antigamente, aí tudo bem, eu até entendo, porque a gente não tinha uma evolução da ortodontia. Hoje nós temos uma evolução, a gente teve uma modernidade grande da ortodontia. Então, é o que eu também costumo dizer, não interessa se você usa o melhor aparelho do mundo. Eu coloquei o bracket, né? Autoligável XYZ e ele vai resolver tudo para mim. Não. Quem planeja, quem é o piloto ali é o ortodontista. E se o ortodontista não sabe biomecânica, não interessa o aparelho que ele usa, não interessa se é o mais caro, se é o mais barato, não interessa. Então ele tem que saber princípios de biomecânica para que ele possa ter essa ortodontia moderna, né? Essa evolução, que ele consiga acelerar. Então você vê que o nome do meu curso, que eu bato muito nessas teclas, é sempre ali, biomecânica associada aos mini implantes, principalmente os extra-alveolares, né? Que foi a revolução da ortodontia. E também, eu sempre falo, biomecânica com alinhadores e mini implantes. Por quê? Para mim, muitas vezes não me interessa muito o aparelho, o que me interessa muito é a biomecânica associada à ancoragem esquelética. Isso sim,
Independente do aparelho que você usar, se você tiver isso em mente e saber trabalhar, você vai ser ortodontista de sucesso, com certeza. Então, todas essas questões que foram abordadas aqui na nossa entrevista hoje vai aparecer no seu curso. Com Conta um certeza. pouquinho pra gente. Bom, esse curso meu, né, ele é uma biomecânica moderna no sistema autoligável, então só o nome você já vê que vai englobar tudo que eu falei aqui, né, com os extraalveolares. São aparelhos fixos, não vão ser alinhadores, né, como hoje a gente está ouvindo muito, mas que quando você sabe trabalhar, quando você sabe planejar, não interessa se é com alinhador, se é com bracket autoligável caro ou barato. Tá? Então, é claro que vai ser englobado, né? A gente foca na biomecânica, como eu te falei, mas a gente dá todas as áreas de inserção, ensina como inserir o mini implante extra-alveolar, quais são as mecânicas que a gente pode fazer, como associar mini implantes extra-alveolares, brackets autoligáveis, né, com o sistema autoligável que eu falo, porque só o bracket em si não faz muita coisa. Mas quando você associa biomecânica, aparelho autoligável e extraalveolar, os mini implantes extraalveolares, aí vocês têm o sistema autoligável, onde você vai trabalhar sem reabsorção óssea, você vai conseguir acelerar tratamento ortodôntico, onde você trata o paciente aí em 1 ano. Tá? Então, vai englobar tudo que eu falei para você aqui, vai englobar tudo, desde até pensando naquela questão que eu falei de atividade celular, né, que a gente não enxerga, mas está existindo ali. Com certeza. Muitíssimo obrigada, doutora Sara. Foi um prazer enorme tê-la aqui conosco hoje, no nosso videocast. E, em breve, teremos você aqui conosco, né, na Neon, aí com um curso que você acabou de citar aqui na nossa entrevista. Não percam, eu não perderia de forma alguma. Bola, eu que agradeço demais, Neon, você, estou à disposição e vamos aí ensinar ortodontia de verdade para esse pessoal, né? Saúde, né? Vamos dar saúde para esse povo. É isso mesmo. Muitíssimo obrigada. Cara, um beijo a todos. Até mais.